Vamos aqui com Luciana Tadeu, nossa correspondente para assuntos aqui da nossa América. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou a prisão da irmã do presidente do maior conglomerado de empresas controladas por militares de Cuba, chamado de Gaesa. Nesta semana mesmo, em meio à pressão contra a Havana, Marco Rubio já tinha acusado o grupo de explorar os cubanos e favorecer a elite da ilha. Luciana Tadeu, nos explique, por favor. Bem-vinda, hein? Sempre ótimo tê-la aqui no Live. Oi, Elisa, bom dia para você, para todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar aqui com você de manhã, Elisa. E Cuba aí no alvo dos Estados Unidos, que agora anunciam então a prisão de Adis Lastre Moreira, irmã do presidente executivo da Gaesa, que é o conglomerado empresarial controlado pelos militares cubanos que administra empresas, cadeias hoteleiras de Cuba, também o principal banco comercial do país, o maior porto em Mariel, uma ampla rede de supermercados na ilha. E que, como você muito bem mencionou, Marco Rubio, em um vídeo há 2 dias, falando em espanhol, diretamente para a população cubana, acusou esse grupo empresarial de lucrar, de inclusive mandar dinheiro para o exterior para manter luxos em detrimento das condições de vida da população de Cuba. E agora ele anuncia então a prisão da irmã do presidente executivo dessa empresa, dizendo inclusive nessa postagem que não vai haver lugar nenhum nesta terra, muito menos nos Estados Unidos, onde estrangeiros que ameaçam a segurança dos Estados Unidos possam viver luxuosamente. Isso porque essa pessoa que foi presa, ela morava nos Estados Unidos e o governo norte-americano afirma que tinha ativos e que nos Estados Unidos e que com eles ajudava o governo cubano. Inclusive, isso acontece 2 dias depois de os Estados Unidos ter acusado criminalmente Raul Castro, que é o ex-presidente de Cuba, mas ainda hoje considerado um dos homens mais poderosos, né? O nome mais poderoso do governo cubano, apesar de não estar nesse papel oficialmente, a gente sabe que ainda exerce um amplo controle sobre a ilha e acusou criminalmente Raul Castro de assassinato, de conspiração para matar norte-americanos e de destruição de aeronaves por um abate feito a 2 aeronaves em 1996, um abate de aviões de uma organização civil que se dedicava a ajudar cubanos que tentavam deixar a ilha em direção aos Estados Unidos, ficavam nesse trajeto por mar, em balsas, em pequenas embarcações, muitas vezes correndo risco de vida, e esse grupo se dedicava a sobrevoar essa região para tentar ajudar essas pessoas que tentavam chegar aos Estados Unidos. Porém, o governo cubano acusava essa organização de terrorismo, de planejar atentados contra a ilha e abateu esses aviões, alegando que entraram em seu espaço aéreo, matando 4 pessoas, entre elas 3 cidadãos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos acusou criminalmente Raul Castro e isso está gerando reações em Cuba. Inclusive, agora, nesse momento, Elisa, eu já devolvo para você, acontece uma manifestação em Havana, diante da Embaixada dos Estados Unidos, contra essa acusação criminal a Raul Castro, com a população aí convocada pelo governo cubano se manifestando em defesa do ex-presidente de Cuba, que na época do abate dos aviões era o ministro das Forças Armadas, que é o equivalente ao ministro da Defesa de Cuba, Elisa. Inclusive, ainda sobre essa notícia, muito obrigada, Luciana Tadeu. Já aproveito para emendar. Milhares de cubanos, então, se reuniram nesse protesto que a Luciana citou para a gente, contra as acusações criminais que os Estados Unidos apresentaram contra o ex-presidente, Raul Castro, e diz respeito aqui a Cuba. Manifestação que ocorreu em Havana. Lideranças do governo, portanto, cubano, participaram do ato, incluindo o atual presidente e o primeiro-ministro do país. E aí, Raul Castro, está com 94 anos, não estava nessa manifestação. O que é que os cubanos alegam? Que essas acusações criminais apresentadas contra o ex-presidente são falsas
e serve como pretexto apenas para que forças estadunidenses invadam a ilha e derrubem o governo local em meio a tensões entre Havana e Washington.